Bem-vindos à segunda parte do quinto vídeo da série Deuses do Olimpo, que trata de Hermes, o mensageiro dos deuses. Talvez este seja um dos 3 personagens gregos com maior influência no mundo contemporâneo. Então preparem-se para bastante informação. De antemão gostaria de pedir que, se vocês puderem, curtam o vídeo, comentem e compartilhem. E se vocês gostarem do conteúdo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificação para ficarem por dentro dos novos vídeos que serão lançados. Esse é um conteúdo que demanda muito trabalho e pesquisa para chegar até vocês, então é de grande valia seu apoio compartilhando e se inscrevendo. Eu sou o Paulo Roberto, e este é o canal Mundo de Mitos. Vem comigo, e vamos viajar na história. Hermes, o condutor das almas para o submundo. Hermes era, na mitologia grega, um dos deuses olímpicos, filho de Zeus e de Maia, e possuidor de vários atributos. Divindade muito antiga, já era cultuado na história pré-Grécia Antiga possivelmente como um deus da fertilidade, dos rebanhos, da magia, da adivinhação, das estradas e viagens, entre outros atributos. Ao longo dos séculos, seu mito foi extensamente ampliado, tornando-se o mensageiro dos deuses e patrono da ginástica, dos ladrões, dos diplomatas, dos comerciantes, da astronomia e da eloquência. Além disso, era o guia das almas dos mortos para o reino de Hades. Isso apenas para citar algumas de suas funções mais conhecidas. Com o domínio da Grécia por Roma, Hermes foi assimilado ao deus Mercúrio, e através da influência egípcia, sofreu um sincretismo também com Thoth, surgindo o personagem de Hermes Trismegisto. Ambas as assimilações tiveram grande importância, criando rica tradição e perpetuando sua imagem através dos séculos até a contemporaneidade, exercendo significativa influência sobre a cultura ocidental. Seu mito também teve influência em certas áreas orientais em torno do Mediterrâneo, chegando até a Pérsia e a Arábia. As primeiras descrições literárias sobre Hermes datam do período arcaico da Grécia, e o mostram nascendo na Arcádia. Já no primeiro dia de vida realizou várias proezas e exibiu vários poderes. Furtou 50 vacas de seu irmão Apolo, inventou o fogo, os sacrifícios, sandálias mágicas e a lira. No dia seguinte, perdoado pelo furto das vacas, foi investido de poderes adicionais por Apolo e por seu pai, Zeus. Por sua vez, concedeu a Apolo a arte de uma nova música, sendo admitido no Olimpo como um dos grandes deuses. Mais tarde, inúmeros outros escritores ampliaram e ornamentaram sua história original, tornando até um demiurgo, e surgiram múltiplas versões dela, não raro divergentes em vários detalhes, preservando-se porém, suas linhas mais características. Foi um dos deuses mais populares da antiguidade clássica, teve muitos amores e gerou prole numerosa. Com o advento do cristianismo, chegou a ser comparado a Cristo em sua função de intérprete da vontade do Logos. As figuras de Hermes e de seu principal distintivo, o caduceu, ainda hoje são conhecidas e usadas por seu valor simbólico, e vários autores o consideram a imagem tutelar da cultura ocidental contemporânea. Seu mito. As origens do mito de Hermes são incertas, e as opiniões variam entre considerá-lo um deus autóctone, cultuado desde o Neolítico, ou como uma importação asiática, talvez através de Chipre ou da Cilícia bem antes do início dos registros gregos. O que parece certo é que seu culto estava estabelecido na Grécia desde uma época bastante remota, provavelmente fazendo dele um deus da natureza, dos agricultores e dos pastores. É possível também que tenha sido desde o início uma divindade com atributos xamânicos, ligados à divinação, à expiação, à magia, aos sacrifícios, à iniciação e ao contato com outros planos de existência, mediando o visível e o invisível.
Seja como for, tornou-se um dos deuses mais presentes em toda a mitologia grega, e dificilmente algum dos mitos principais não conta com a sua participação, assumindo uma grande quantidade de epítetos, formas e atributos. Entre as funções mais comumente ligadas a ele na literatura grega estão as de ser o mensageiro dos deuses, e o deus das habilidades da linguagem, do discurso eloquente e persuasivo, das metáforas, da prudência e da circunspecção. Também das intrigas e razões veladas, da fraude e do perjúrio, da sagacidade e da ambiguidade. Por isso era patrono dos oradores, dos arautos, dos embaixadores e diplomatas, dos mensageiros e dos ladrões. Como inventor, se diz que havia inventado o fogo, a lira, o alfabeto, os números, a astronomia, uma forma especial de música, as artes da luta, da ginástica e do cultivo da oliveira, as medidas, os pesos e várias outras coisas. Pela sua constante mobilidade e outras qualidades intelectuais e relacionais, foi considerado o deus do comércio e do intercâmbio social. Também da riqueza advinda dos negócios, especialmente do enriquecimento súbito ou inesperado, das viagens, das estradas e encruzilhadas, das fronteiras e das condições limítrofes ou transitórias, das mudanças, dos umbrais, dos acordos e contratos, da amizade, da hospitalidade, do intercurso sexual. Era o deus dos sorteios, da boa sorte, dos sacrifícios e dos animais sacrificiais, dos rebanhos e pastores, da fertilidade da terra, e do gado. Seu ministério a Zeus não se resumia à condição de mensageiro, mas fora incumbido ainda de servir a sua taça, por isso era o deus dos banquetes. Também era quem levava as almas dos mortos para o Hades, e quem dirigia os sonhos enviados aos mortais por Zeus. Em aspectos limitados, era também um deus da medicina, associado à Egeia e capaz de restaurar a virilidade, afastar pragas, ajudar o parto e curar com certas plantas. Etimologia. Hermes aparentemente foi citado pela primeira vez em tabuletas escritas em linear B pela civilização micênica, datadas em mais de 1000 anos antes de Cristo. Mas a identificação do nome não é clara, e sua etimologia é de toda forma controversa. Para alguns autores, ela é simplesmente desconhecida, ou não tem origem grega. Pode ter derivado de Hermeneus, que significa intérprete. Platão, dando voz a Sócrates, tentou estabelecer uma origem do nome, dizendo que Hermes estava ligado ao discurso, à interpretação e à transmissão de mensagens, atividades ligadas ao poder da fala. A ideia mais corrente é que tenha derivado de Herma, um altar ou marco de estrada que lhe era dedicado desde tempos remotos. Outros autores acreditam que significa aquele do monte de pedras, a forma primitiva das Hermas, mas esta origem também é disputada. Fontes gregas. As primeiras descrições do mito de Hermes datam do período arcaico da cultura grega. Uma das mais importantes consta no hino homérico a Hermes, uma criação anônima dos séculos VII ou VI a.C., que trata de seu nascimento e primeiras proezas. O hino abre com uma saudação ao deus, chamando-o de senhor do monte Silene da Arcádia, dos rebanhos de ovelhas, e mensageiro dos deuses. Também o nomeia como filho de Zeus, fruto de seu amor adulterino com Maia, uma ninfa filha de Atlas e Pleione, a mais velha, sábia e bela de 7 irmãs, as Pleiades. Vivendo em uma caverna, escondida dos olhares humanos e principalmente do notório e tempestuoso ciúme de Hera, esposa de Zeus, Maia deu à luz a esta engenhosa criança. Hermes era um hábil planejador de artifícios, o perseguidor e capturador de gado, o pastor dos sonhos, um cidadão da noite que espreita nos umbrais. Não demorou para mostrar sua origem divina. Nascido pela manhã, já ao meio-dia estava tocando a lira, e à tardinha furtou o gado de Apolo. Ao sair da caverna, se deparou com uma tartaruga, e disse que ela lhe anunciava uma boa sorte. Ao mesmo tempo conferiu-lhe dons. Enquanto vivessem, as tartarugas seriam uma proteção contra o mal olhado, e ao morrerem aprenderiam a cantar belas canções. Tomou então e a levou para dentro, matou e usou seu casco para fazer o corpo da primeira lira. Com tripas de ovelha fez 7 cordas, que afinou em harmonia. Logo, com o instrumento que inventara, acompanhou seu próprio canto, elevado em honra a seus pais. Sentindo fome, saiu para espiar os arredores, já imaginando astúcias. O sol já se punha, e Hermes se dirigiu para as montanhas de Piera, onde pastava o gado divino.
Do rebanho ele tirou 50 vacas, e as conduziu, tangendo-as com um bastão, por caminhos labirínticos para evitar ser seguido através dos rastros. Também fez com que andassem de marcha árrea, com o mesmo objetivo, e para si confeccionou um par de sandálias mágicas com folhas de tamareira e mirtilo, para deslizar pelo caminho e prosseguir com rapidez, sem deixar pegadas. Um velho vinhateiro o viu, mas foi avisado para nada relatar a ninguém. Enquanto ia com o gado em direção à sua caverna, deteve-se junto ao rio Alfeu, alimentou a manada e deu-lhe de beber. Ao mesmo tempo inventou o fogo, friccionando folhas de loureiro com uma acha de lenha. Assim fez uma fogueira e assou 2 reses, deleitando-se com o aroma. Dividiu a carne e a gordura em 12 porções e as colocou em um lugar alto, como um monumento à sua façanha. Quanto ao resto dos despojos, queimou no fogo, jogou suas sandálias no rio, apagou a fogueira, escondeu as outras reses em pilos e eliminou todos os traços de suas ações. Então voltou para a gruta, passou pelo portão através do buraco da fechadura sob a forma de fumaça ou névoa, e deitou no berço como se nada acontecera. Mas sua mãe a tudo observara, e repreendeu-o, dizendo que ao concebê-los Zeus havia criado um bom problema tanto para os deuses como para os homens. Hermes, entretanto, replicou vigorosamente, afirmando sem temor sua origem divina e reivindicando um tratamento igual ao que recebia seu meio-irmão Apolo. Se Zeus o negasse, ele então se transformaria num príncipe dos ladrões. Se Apolo o perseguisse, destruiria seu santuário e tomaria seu ouro. Chegando Apolo junto de seu rebanho, deu conta da falta das 50 vacas e iniciou sua busca. Encontrou o vinhateiro, que embora não tenha acusado Hermes do furto, deu algumas pistas vagas. Apolo de imediato suspeitou de Hermes, mas ficou perplexo ao ver os rastros confusos que a manada deixara, e as estranhas marcas das sandálias de Hermes. Assim partiu direto para a cova onde Hermes nascera, e o encontrou fingindo dormir em seu berço. Perscrutou o lugar com sua luz, mas não encontrou o gado, e exigiu do bebê que revelasse onde o escondera, sob severas ameaças. Hermes negou qualquer conhecimento do caso, e alegando sua pouca idade, disse que jamais poderia ter sido o autor do furto. Mas Apolo não se deixou iludir, e entre aborrecido e divertido, chamando-o de enganador e ardiloso, previu que em muitas noites Hermes penetraria nas casas dos homens e silenciosamente os privaria de seus bens e tomaria o gado dos pobres pastores. Assim ganharia fama como mestre dos ladrões. Tomou a criança em seus braços e a levou para o tribunal de Zeus, para que a disputa fosse resolvida. Mesmo diante do pai o menino negou as acusações, e Zeus, rindo, ordenou que ele revelasse o esconderijo do gado. Obediente, Hermes cumpriu o mandado, mas vendo Apolo que a criança pudera matar 2 reses ainda tão pequena, temeu seu futuro poder. Ele tentou impedir que Hermes crescesse, atando-o com grossas ramagens de salgueiro, mas o menino as rompeu, caíram longe, e ao tocar o chão imediatamente cresceram tanto que cobriram todo o gado, surpreendendo Apolo. Então Hermes tomou da lira e começou a cantar toda a teogonia, celebrando Mnemosine, deusa da memória, acima de todos os deuses. Encantado, Apolo disse que sua canção valia as 50 vacas, parecia superior a tudo que ele mesmo, como deus da música, conhecia, e que a disputa poderia encerrar em paz. E jurou fazer do irmão um líder entre os imortais, prometendo conceder-lhe muitos dons. Hermes, louvando o irmão, disse que por sua vez lhe dava a ciência desse novo canto e da execução à lira, recomendando que os praticasse com dignidade. Entregou-lhe a lira, e disse que passaria a cuidar dos rebanhos. Apolo então lhe deu seu próprio bastão e o ordenou como pastor divino. Então levaram as reses de volta à sua origem e subiram ao Olimpo. Para si Hermes fez outro instrumento, a sírix, uma espécie de flauta. Mas Apolo, temendo que no futuro Hermes voltasse a enganá-lo, pediu que o irmão fizesse um juramento solene de jamais armar novos estratagemas contra ele ou suas posses, no que Hermes consentiu. Feita a paz entre ambos, do céu Zeus mandou sua águia em sinal de aprovação, selando sua aliança. Satisfeito, Apolo prometeu novos benefícios. O faria rico, honrado e famoso, hábil em tudo o que empreendesse que fosse bom, tanto na palavra como nos atos, e capaz de levar tudo a termo. Mas não pôde compartilhar com ele os dons da profecia e do conhecimento da vontade de Zeus, que só Apolo possuía, impedido que estava pelo pai de fazê-lo.
Em compensação, deu a Hermes 3 virgens aladas, que ensinavam divinação e diziam a verdade quando alimentadas com mel. Também tinham o poder de levar as coisas ao seu termo. Se Hermes decidisse, depois de aprendê-la, poderia ensinar tal arte a alguns homens de sua escolha. Zeus confirmou os dons de Apolo sobre Hermes, e acrescentou outros. Lhe atribuiu o comando das aves divinatórias, dos leões, dos ursos, dos cães e de todos os rebanhos da terra, além de fazê-lo mensageiro junto a Hades, função de grande prestígio. Outras fontes arcaicas acrescentaram episódios à sua história. Homero e Hesíodo o retrataram muitas vezes como autor de atos habilidosos ou enganosos, e também como um benfeitor dos mortais. Na Ilíada, foi chamado de o portador da boa sorte, guia e guardião, e excelente em todas as artimanhas. Foi um dos aliados divinos dos gregos contra os troianos, tirou Ares do vaso de bronze onde havia sido preso por Oto e Efialtes, favoreceu Forbas com riquezas. Protegeu Príamo e usando seus poderes mágicos o levou invisível por entre os gregos até Aquiles para recuperar o corpo de seu filho Heitor, ensinando ainda como sensibilizar o inimigo. Quando Príamo conseguiu, levou-os de volta para Troia da mesma forma. Na Odisseia, ele ajudou ao protagonista, Odisseu, informando sobre o triste destino de seus companheiros, transformados em animais pelo poder de Circe. Ele o instruiu a se proteger dos feitiços de Circe mascando uma erva mágica e como agir diante dela. Transmitiu a Calipso a ordem de Zeus para que ela libertasse o mesmo herói de sua ilha, para prosseguir sua viagem de volta a casa. E depois que Odisseu matou os pretendentes de sua esposa, Hermes reuniu suas almas e as levou para o Hades. Em os trabalhos e os dias, quando Zeus ordenou a Hefesto que criasse Pandora para desgraçar a humanidade, punindo o ato de Prometeu de dar o fogo aos homens, cada deus lhe concedeu uma dádiva. O de Hermes foi as mentiras e palavras sedutoras, e um caráter dúbio. Depois foi encarregado de levá-la como esposa para Epimeteu. Os autores clássicos documentaram a amplitude do mito deixando relatos de outros episódios. Ésquilo mostrou Hermes ajudar Orestes a matar Clitemnestra sob uma identidade falsa e outros estratagemas, e disse também que ele era o deus das buscas, e daqueles que procuram coisas perdidas ou roubadas. Sófocles fez Odisseu invocá-lo quando precisou convencer Filocteto a entrar na guerra de Troia do lado dos gregos, e Eurípides o fez aparecer para ajudar Dolon na espionagem da armada grega. Esopo, que pretensamente havia recebido o seu dom literário de Hermes, o colocou em várias de suas fábulas, como regente do portão dos sonhos proféticos, como deus dos atletas, das raízes comestíveis, e da hospitalidade. Também disse que Hermes havia atribuído a cada pessoa o seu quinhão de inteligência. Píndaro e Aristófanes documentam também a sua recente associação com a ginástica, que não existia no tempo de Homero. Aristóteles sistematizou o conceito da hermenêutica, a ciência da interpretação, da tradução e da exegese, a partir dos atributos de Hermes. E Eudoquisso de Quinido, um matemático, chamou de Hermes o planeta hoje conhecido como Mercúrio, mudança ocorrida graças à influência romana posterior. Hermes helenista. Vários outros escritores do período helenista citaram Hermes e ampliaram o rol de seus feitos. Calímaco disse que ele se disfarçou como um ciclope para assustar as Oceânides desobedientes à sua mãe, e que ele era o deus do aprendizado fácil. Filóstrato o chamou de deus da sabedoria, da filosofia e das recompensas. Um dos hinos órficos é dedicado ao Hermes Quitônios, ou Citônios, indicando que ele também era um deus do mundo subterrâneo. Ésquilo o chamara por este epíteto várias vezes. Outro é o hino órfico a Hermes, onde sua associação com os jogos atléticos é celebrada em tom místico. Flegon de Trales disse que ele era invocado para afastar fantasmas, e o pseudo-Apolodoro relatou vários eventos. Participou na gigantomaquia em defesa do Olimpo. Colocou Hércules à venda como escravo para que este espiasse a morte de Ífitos. Recebeu a incumbência de levar Dionísio bebê para ser cuidado por Ino, a damas e pelas ninfas da Ásia. Acompanhou Hera, Atena e Afrodite num concurso de beleza. Favoreceu o jovem Hércules dando-lhe uma espada quando ele terminou sua educação, e emprestou suas sandálias a Perseu para que ele matasse a Górgona Medusa com mais facilidade. Os príncipes trácios o identificaram com seu deus Almóxis, considerando seu ancestral. Ao longo do helenismo,
Hermes adquiriu um status particularmente importante como imagem do Logos, intérprete da vontade divina. Passou de ser um mero caractere expressivo para agir criativamente, assumindo funções de demiurgo, um acréscimo que é atribuído principalmente aos estoicos, gnósticos e neoplatônicos. Aparentemente nesta época, se iniciou a fusão de Hermes com o deus egípcio Thoth, que veio a florescer na figura de Hermes Trismegisto. A identificação remontava ao período clássico, e que os neoplatônicos acreditavam que Platão e Pitágoras haviam aprendido dele, mas a datação atualmente aceita da literatura hermética é bem mais tardia. Seu nome só aparece, de fato, registrado entre os séculos 2 e 3 a.C. Quando Roma entrou em contato com a cultura grega, operou um sincretismo de sua antiga divindade Mercúrio com o Hermes grego. Até então apenas um deus do comércio, Mercúrio foi investido de todas as demais características e atributos do deus grego. Entretanto, é possível que o próprio Mercúrio tenha sido uma importação da Grécia, uma vez que anais romanos informam que o culto foi estabelecido entre eles por ordem dos livros sibilinos. Escritores romanos deram também sua contribuição própria ao mito de Hermes, acrescentando-lhe várias outras histórias e apresentando versões alternativas de tradições já existentes. Desde aquela época ambos os deuses se tornaram na prática indistinguíveis, embora não sem alguma resistência, como a oferecida pelos Feciais, uma classe sacerdotal romana, que jamais reconheceu a identidade entre ambos. A literatura, porém, atesta que a assimilação foi ampla e de duradoura penetração, especialmente do reinado de Augusto em diante. Higino falou de sua associação com a palavra e o alfabeto, acrescentando que ele inventara ou explicara as línguas do mundo para os homens. Que havia criado a constelação do triângulo para compensar o pouco brilho do carneiro e assinalar sua posição, a colocando sobre esta última, e criar a constelação da lebre, para homenagear sua fertilidade. Também disse que o planeta Mercúrio foi a ele consagrado porque o deus fora o primeiro a estabelecer a sequência dos meses. O chamou ainda de inventor da arte da luta. Estácio e Caio Valério Flaco confirmaram sua ligação com o submundo e com o poder de comandar os espíritos dos mortos. Ovídio, Antonino Liberal e Virgílio repetiram várias histórias do mito grego original, incluindo algumas que ilustram ocasiões em que Hermes exerceu sua ira ou foi o executor da vingança de Zeus. Transformou a Glauro em pedra por causa de sua inveja e por ter dificultado seu acesso a Herse, a quem o deus desejava. Transformando Agrão em ave porque o insultara. Matando Ágrio e Óreo por se recusarem a seguir as leis da hospitalidade, jogando a casa de Quelone num rio e a transformando em tartaruga por ter se recusado a atender ao convite para as bodas de Zeus com Hera. Também neste período, o grego Pausanias incluiu em sua descrição da Grécia uma valiosa relação de vários de seus locais de culto na Grécia, identificando estátuas e narrando derivações de seu mito. Os romanos, expandindo seus territórios sobre uma vasta região, identificaram várias divindades locais com Mercúrio, aumentando a complexidade do sincretismo em torno do Hermes original e das formas de seu culto. Entre elas, Mitra, um importante deus solar oriundo do Oriente, com várias estátuas mercuriais encontradas em Mitreus, na Lusitânia, Hispânia, Numídia e Germânia, tendo adquirido traços solares. Sicônio, Arvernorix, Eso, Iovantucaro, Moco, Visúcio, Dumíates, Artaíus, Gebrínio, todos deidades menores celtas, mas também com Lugus e Toutates, deuses panceltas largamente venerados, e Odin, outro grande deus, este da Germânia. Fundido ao deus egípcio Anubis, formaram Hermanubis, embora este tivesse uma difusão limitada à região de Alexandria, mas através dele traços de Hélio foram assimilados, nascendo Hélios Hermanubis, que foi por sua vez identificado com Serapis. Hermes Trismegisto. O resultado da mistura de Hermes e Thoth. Outro sincretismo de enorme influência subsequente que se completou durante o período romano foi o da formação do Hermes Trismegisto, ou Hermes 3 vezes grande. Segundo uma de suas histórias, Hermes havia viajado ao Egito e lhe dado leis e escrita, e Thoth era um deus imensamente popular no Egito. Thoth era ligado ao tempo, ao destino, à ordem cósmica, à lei, à sabedoria, à cultura e ao conhecimento, à religião e instituições civis, aos rituais, ao oculto e à magia, e era também juiz e guia dos mortos. Havendo vários pontos de contato entre ambos, na assimilação Hermes adquiriu o status de sacerdote, filósofo e governante, e Thoth foi também magnificado em seu país com vários atributos do outro.
As origens desta fusão são pouco claras, mas parece que se deve em parte ao estabelecimento de colonos gregos no litoral egípcio. No início da era cristã, já havia uma sólida tradição ligada a este personagem, que se tornara conhecido em largas áreas do mundo antigo em virtude de sua doutrina filosófica e religiosa. Trismegisto pode ser descrito como uma divindade verdadeiramente cosmopolita, e que o resultado da fusão foi algo maior do que suas partes constituintes. Um deus que foi colocado entre os principais do panteão romano. Foi produzida muita literatura sobre ele, e alegou-se que ele mesmo deixara escritos doutrinais num conjunto que veio a ser conhecido como Corpus Hermeticum. Seu conteúdo é uma eclética reunião de elementos de religião, filosofia, divinação, ritualística, esoterismo, astrologia, ciências, política e alquimia, influenciado por várias correntes de pensamento egípcias, gregas, romanas e cristãs. A complexidade conceitual que o cercou foi tamanha que alguns escritores, como Cícero, chegaram ao ponto de subdividi-lo em vários Hermes. E pelo menos parte do mundo romano o via como um homem sábio, até divinizado, mas não como um deus. Plotino, Apolônio de Tiana, Lactâncio, Tertuliano e Amiano Marcelino assim o consideravam, e por isso sua filosofia, o chamado hermetismo, pôde ser aproveitada pelos primeiros cristãos e sobreviver como precursora da fé cristã. A tradição de Trismegisto se irradiou para o Ocidente e também para o Oriente, encontrando ao longo da Idade Média grandes centros de preservação, ainda que seletiva, no Império Bizantino, na Pérsia e Arábia. Mas mesmo escritores medievais da Europa ainda o consideravam uma autoridade. Pedro Abelardo, São Boaventura e São Tomás de Aquino o viam como um grande filósofo, e Alberto Magno o citou como uma referência na astrologia. Entre os árabes, Trismegisto na maior parte das vezes foi associado ao profeta Idris, que no Corão aparece como uma figura exaltada por Alá. No final da Idade Média, o caráter de Hermes Mercúrio estava ligado mais fortemente à filosofia de Trismegisto. A iconografia da época o representa às vezes como um escriba ou bispo. Quanto a Hermes Mercúrio, alguns dos primeiros padres da Igreja o compararam a Cristo como veículo do Logos. Foi associado também a vários outros personagens da tradição judaico-cristã, como Moisés, Metatron, São Paulo, São João Batista e Enoque, estando assim também ele presente na origem da cultura religiosa europeia moderna. Segundo o professor e mitólogo Mircea Eliade, Hermes foi um dos poucos deuses do panteão clássico que não sucumbiram diante da ascensão do cristianismo. Lawson afirmou que parte da simbologia ligada ao arcanjo São Miguel é uma herança de Hermes, lembrando que Ágelos, em grego, significa mensageiro, e é a origem da palavra anjo. Hermes era o Ágelos Athanaton, o mensageiro dos imortais. Essa associação parece comprovada pela quantidade de capelas francesas dedicadas a São Miguel erguidas sobre antigos templos de Mercúrio, que havia sido largamente sincretizado a deuses celtas correspondentes. Exemplos nas Ilhas Britânicas também foram atestados. Tradições medievais faziam associações semelhantes quando descreviam São Miguel como aquele incumbido de conduzir os mortos para a luz eterna, e cemitérios medievais muitas vezes foram consagrados a ele como o protetor dos mortos. Isso remete Miguel à função de Hermes como psicopompo, o condutor das almas para o reino de Hades. Um camafeu pós-antigo foi encontrado com uma imagem de Hermes contendo a inscrição, Miguel. Historiadores disseram que a imagem de Hermes como guardião dos rebanhos é o protótipo da figura do Cristo como bom pastor, especialmente quando foi figurado como Hermes Crióforo, o que carrega o cordeiro. Também compararam a figura de sua mãe Maia, com a da Virgem Maria, que incorpora os mesmos atributos de uma grande mãe. O chamado Renascimento floresceu a partir de um olhar para o passado, recuperando tradições gregas, romanas e orientais. Nesse espírito Hermes e Mercúrio, já considerados um mesmo deus, apareceram na cena cultural europeia revigorados, contribuindo para nutrir a principal corrente de pensamento da época, o humanismo. Nesta altura, Trismegisto estava na visão geral humanizado, não sendo considerado um deus, mas um grande filósofo, contemporâneo de Moisés e inspirador de Platão e dos neoplatônicos. Sua filosofia eclética exerceu enorme impacto sobre os humanistas e os ocultistas do Renascimento, que interpretaram essa herança diversificada dentro da ótica cristã. A iconografia clássica de Hermes Mercúrio se inseriu numa onda de reapreciação da arte greco-romana.
assim, contribuindo para o desenvolvimento de uma nova forma de representação do corpo humano, que depois de ser desprezado na Idade Média, ressurgia enobrecido e idealizado. Descobriu-se na mitologia antiga símbolos velados de elevada sabedoria, as mesmas verdades pregadas pelo cristianismo, e disso se concebeu a ideia de que todas as religiões são em essência igualmente dignas. E que a forma dos mitos foi criada para proteger a verdade da profanação vulgar. Os mitos paralelamente serviram como base interpretativa para uma psicologia incipiente, fornecendo explicações para várias expressões psíquicas e caracterológicas, e processos da natureza e do homem, até então sem qualquer explicação disponível. Hermes Mercúrio foi o modelo do orador perfeito do Renascimento, quando a retórica estava novamente sendo cultivada com grande entusiasmo. Ele influenciava a consolidação de todo um sistema formal e pedagógico que penetrou em vários domínios da arte e da cultura e foi uma das bases da fundação do academismo. Se deve também ao progresso da hermenêutica outra parcela da transmissão da memória de Hermes ao mundo moderno. É uma disciplina que se dedica à interpretação da tradição literária e cultural, e denominada assim em homenagem ao deus que era o mensageiro dos deuses e intérprete de sua vontade para os mortais. Hermes Mercúrio igualmente se popularizou através da astrologia como regente dos signos de Gêmeos e Virgem, influenciando aspectos relacionais, comunicativos e cognitivos. E através da astrologia e da alquimia, áreas onde Trismegisto foi de particular importância, repercutiu sobre as ciências práticas e a filosofia da ciência até o século XVIII. Como exemplos, Copérnico justificou sua teoria heliocêntrica a partir da convicção de Trismegisto de que o Sol era um deus visível. Mais tarde, Isaac Newton se deteve atentamente na alquimia e escreveu um comentário sobre a Tábua de Esmeralda, parte do Corpus Hermeticum, tentando unir a ciência e a espiritualidade. Na alquimia, Hermes Mercúrio desempenhava papel central, e seu símbolo material era o metal mercúrio. Por suas qualidades ambíguas, é o único metal que se mantém líquido à temperatura ambiente, o que deu origem a uma grande quantidade de novos mitos alquímicos. Era considerado a essência divina no mundo, fixo e volátil, possuindo em si as propriedades da lua e do sol, da prata e do ouro, e por isso, era visto como hermafrodita. Cientistas alquimistas como Newton e Boyle acreditavam que Mercúrio era a base de todos os metais, e que podia ser extraído de todos através de métodos adequados. Era a água permanente, a água primordial da criação, sobre a qual o Espírito de Deus se movia, o princípio por excelência de todas as transformações, o maior dos solventes, capaz de decompor todos os metais, recebendo o nome de água da morte. Mas também era de onde os metais transmutados nasciam, sendo chamado assim de água da ressurreição, e fonte do batismo. Como toda a alquimia era ela mesma um símbolo do processo de purificação espiritual para a conquista da redenção, Hermes Mercúrio era o guia das almas, o próprio Salvador que leva o indivíduo da escuridão da ignorância à luz da realização final. Estava na origem, nos meios e no fim, sendo uma imagem da própria pedra filosofal, que transmutava toda a impureza em ouro, e a carnalidade em espiritualidade. Por todos esses motivos, desde então voltou a se multiplicar um abundante imaginário visual e literário sobre Hermes. Entre os pintores célebres que representaram Hermes ou Mercúrio estão Andrea Mantegna, Sandro Botticelli, Bartolomeu Spranger. Além de Claude Lorrain, Dosso Dossi, Giovanni Battista Tiepolo, Antônio da Correggio, Peter Paul Rubens, Hendrik Goltzius, François Boucher, William Turner e Frederic Leighton. Entre os escultores, Benvenuto Cellini, Jean Bologna, Antico, Adrien de Vries, Antoine Cossevaux, Jean-Baptiste Pigalle, François Rude e Augustin Pajot. Dos poetas que o mencionaram ou lhe dedicaram poemas, contam-se Dante Alighieri, Gerard de Nerval, Rainer Maria Rilke, William Blake, Johann Wolfgang von Goethe, John Keats e Henry Wadsworth Longfellow, entre muitos outros. Mais leituras do mito. Alguns estudiosos acreditam que a ligação de Hermes com o furto nasceu como uma derivação de sua imagem como pastor, como mostra o relato do engano que impingiu a seu irmão divino, Apolo, subtraindo-lhe o gado. Isso possivelmente refletia os costumes das tribos de pastores gregos da Idade do Bronze. Como se pode ler em Tucídides, expedições predatórias de gado sobre tribos vizinhas eram comuns naquele tempo. Elas eram vistas como façanhas dignas de louvor, contando com a participação dos reis e de grande número de pastores e assumindo a forma de uma guerra.
A primeira descrição desta história aparece no citado hino homérico a Hermes, mas não é claro se o hino registra a identidade primitiva do deus, ou é produto da cultura mais tardia. Em outras evidências literárias, como na Ilíada e na Odisseia, de Homero, e na Teogonia, e os Trabalhos e os Dias, de Hesíodo, mais ou menos da mesma época, o deus é representado como um ladrão, mas não está ligado ao roubo de gado. Seu epíteto costumeiro era o enganador, e neste sentido ele é o protótipo do trickster, que em outras culturas, era um deus, deusa, espírito, homem, mulher ou animal antropomórfico. Essa criatura pregava peças, desobedecia regras e normas de comportamento. Contudo, como o mito de Hermes surgiu na pré-história grega, bem antes de Homero, Hesíodo e do hino, é possível que lá uma distinção entre engano, roubo e furto não fosse tão nítida como mais tarde se apresentou. Essas primeiras descrições de Hermes como um ladrão fazem uso de uma palavra que deriva de klepten, que significa literalmente, remover ou agir em segredo. Isso não implica necessariamente nem furto, nem roubo, que são violações da propriedade. Hermes apela antes à inteligência e à agilidade, ao engenho e à sutileza, enquanto que as expedições de roubo de gado estavam mais ligadas ao caráter violento dos heróis. De fato, o deus do roubo de gado mais citado na literatura é Hércules, e não Hermes, que permaneceu primariamente associado com o engano, a astúcia e as habilidades sutis. Hermes foi uma figura central no processo de transformação da sociedade grega, de uma cultura nômade matriarcal baseada no banditismo, para outra fundamentada em valores masculinos, sedentários e urbanos. Isso operou uma grande mudança na estrutura social, religiosa e na econômica, bem como na compreensão do mundo pelos indivíduos. Foi ele quem orientou a transformação do roubo de gado, da guerra e da vingança em comércio, lei e governo, refinando a sociedade através das artes, das comunicações e das ciências. Representa, pois, o impulso civilizador e o princípio da criatividade. John Hiker acrescentou que Hermes é mais do que um mito socioeconômico. É uma representação de uma das mais profundas capacidades da psique, que começou a ser compreendida no período arcaico. O poder da transformação. Também ligada a atividades dúbias era sua fama como mestre dos juramentos ambíguos, e também da diplomacia e da negociação, o que fica evidente na leitura do hino. Quando Apolo suspeita dele como autor do furto, ele diz que vai jurar inocência, mas não jura, apenas a declara. Novamente faz isso diante de Zeus, e mais, diz que é digno de confiança e incapaz de mentir, e distorcendo as palavras, afirma que não levou o gado para sua casa, e nem cruzou o umbral da entrada com ele. Ambas afirmativas eram verdadeiras, pois ele escondera o gado em outra gruta, mas usadas como se provassem que ele não estava envolvido de forma alguma. Ao mesmo tempo, invocado sua pouca idade, vira a acusação contra Apolo, exigindo reparação pelo ultraje da acusação e ameaçando vingança. Mesmo que sua culpa tenha ficado de imediato óbvia para Zeus, ele não desperta sua ira, antes o diverte por seu engenho. É-lhe ordenado que revele o esconderijo a Apolo, e não explicitamente que devolva o gado, e isso lhe abre a oportunidade de negociar em seu próprio favor. Facilmente aplacando a ira de Apolo, Hermes canta, e seu canto maravilha seu meio-irmão, que diz que tal arte valia as 50 vacas. É de se notar que Hermes demonstrou tato suficiente para furtar apenas vacas, e nenhum touro, pois se o fizesse afrontaria a masculinidade do irmão. Tais tipos de juramentos prometidos mas não expressos, ou de interpretação dupla, eram comuns na sociedade grega nas esferas da amizade ritualizada, do comércio e da diplomacia, e também eram juramentos perfeitos para os ladrões. Também fica patenteada sua capacidade de se esquivar de situações extremas, de se ocultar, de simular e de não ser facilmente preso, como ele prova mudando de identidade, voando com suas sandálias, fingindo dormir, etc. E depois rompendo as amarras que Apolo lhe impõe e obtendo favores através de seu encanto pessoal, manipulação, inventividade e talento para a barganha. Outras histórias, nesse sentido, ampliaram seus poderes evasivos dizendo que ele podia assumir qualquer forma que quisesse e dando-lhe um manto que conferia invisibilidade. Além disso, os enganos que ele opera estão com frequência ligados às artes mágicas, típicas dos tricksters de toda a cultura primitiva, e mesmo quando furtou o gado de Apolo, o fez por seus poderes sobrenaturais. Em suas outras histórias, várias vezes ele é antes de tudo um mágico habilidoso, sendo investido,
pela tradição em desenvolvimento de vários poderes adicionais. Por exemplo, o de prender e soltar, ligar e desligar coisas e pessoas, e de intermediar as ligações e o convívio social. Se tornou também o Deus que impedia as almas dos mortos de saírem de suas tumbas, e permitia que elas o fizessem um único dia no ano, no Festival das Antestérias, para que pudessem receber as oferendas dos vivos. A magia estava ainda envolvida nas artes da sedução sexual, sendo comum a realização de encantamentos para a atração da pessoa desejada, e de preces em voz baixa invocando Hermes como o intermediário da ligação. A sedução envolvia o uso da palavra habilidosa e convincente, e Hermes aparece como um dos deuses patronos do amor e do discurso sedutor, comandando as palavras mágicas, os mistérios e os sussurros amorosos. Um de seus epítetos era o sussurrante. Outro elemento que o associava à magia era seu caduceu, que tinha o poder de fazer as pessoas dormirem ou acordarem. O hino homérico foi interpretado por alguns autores como a narrativa prototípica da função de Hermes como iniciador, por vários motivos. O furto do gado, como já foi citado, era uma atividade ligada historicamente a expedições predatórias revestidas de honra, uma prática que tinha origens antiquíssimas entre os povos indo-europeus. No hino, Hermes rejeita a censura de sua mãe, que o considera ainda um bebê, embora o fosse, e protesta contra o desejo materno de mantê-lo ligado a si, infantilmente, numa caverna. Ele queria ser adorado em pé de igualdade com Apolo e prover pessoalmente o sustento de sua mãe. Apolo reconhece o valor do irmão, lhe concede vários dons e autoriza que ele ensine, significando que sua iniciação foi bem-sucedida, e que ele mesmo fora tornado por sua vez um iniciador. Por outro lado, Hermes serve como iniciador de Apolo em uma forma desconhecida de música, a qual estava ligada à arte da eloquência. Através disso, Hermes e Apolo manterão uma ligação estreita e compartilharão de várias qualidades comuns, e seu culto conjunto em Olímpia confirma isso. Isso remete à tradição de fortes relacionamentos masculinos na sociedade grega, com um homem maduro facilitando o ingresso de um jovem no mundo adulto. Sua canonização definitiva acontece quando depois de todo o processo Hermes é admitido no Olimpo. Outros elementos que tornam o hino um relato de uma iniciação, são os cantos que Hermes entoa. No primeiro, ele canta entre outras coisas, sua própria origem divina, estabelecendo a justificativa de sua reivindicação ao reconhecimento como um igual aos deuses maiores. No segundo, canta a história da criação do universo e a genealogia dos deuses, louvando suas qualidades, significando que ele reconhece precedências e poderes que devem ser respeitados. Com esses cantos, fica evidente que em parte, seu sucesso depende de si mesmo, e em parte de fatores externos, levando em conta tanto o valor do indivíduo como do grupo social em que ele deseja se inserir. Ele sai da esfera doméstica e abandona um caráter transgressor típico da juventude, ingressando num mundo muito mais vasto e carregado de responsabilidades próprias da maturidade. Toda a história do furto soa ainda como uma simulação de um conflito, e não um conflito verdadeiro, o que era comum em ritos iniciatórios. Fred Gardafé, estudioso literário americano, fez uma associação do mito, baseado na datação do hino, com a emergência da democracia em Atenas e com o desenvolvimento de um senso de individualismo na sociedade grega no século V a.C. Dizem que sua passagem de um trickster para um deus reflete a rápida alteração na hierarquia social de então, com a formação de uma classe de negociantes burgueses independentes da organização aristocrática e latifundiária que antes prevalecia. Nesta época, Hermes se tornou o deus dos sorteios com que se elegiam os servidores públicos, uma prática que, segundo Aristóteles, era a expressão do princípio da igualdade entre os cidadãos. Alguns estudiosos sugerem que a intrusão de Hermes na música, arte onde Apolo era o patrono, significa a pretensão da burguesia à elevação de seu status cultural, passando a circular numa esfera antes dominada pelos aristocratas. Para outros, Hermes, por seu próprio caráter evasivo, anárquico e dúbio, nos torna cientes das limitações do projeto do Iluminismo, que orientou a cultura do século XIX e parte da do século XX. Nos torna cientes também das ambiguidades da cultura contemporânea, e dos riscos envolvidos em toda a hermenêutica, que podem levar ao niilismo. Se por um lado, Hermes é o deus que propicia o entendimento e a penetração em zonas confusas e intrincadas da interpretação, por outro lado, é um Deus que pode guiar e iluminar, ou confundir e perder.
Andrew Samuels, Robin Matthews, Tarja Ketol e outros autores expandiram a associação de Hermes com o comércio dizendo que ele é uma figura que simboliza as condições ambíguas da atual economia de mercado globalizada. Essa economia de mercado é caracterizada pela diversidade, universalidade, inovação, sistemas positivos de parcerias e também contradição, mentiras, abuso de direitos, ambição, fraude, inveja, imposturas e todos os tipos de subterfúgios. Samuels observou que tais dificuldades são inerentes ao sistema econômico e dificilmente poderão ser eliminadas. Os problemas oriundos da psicologia do roubo persistem porque a sociedade aprecia o resultado da sutil psicologia da barganha em áreas que extrapolam o comércio de bens materiais. Mas então Hermes se torna um símbolo da compreensão sintética e da adaptação realista às condições presentes, o primeiro passo para que se possa combater seus aspectos negativos. Ligações e descendência. Hermes teve grande quantidade de amores com deusas, semideusas e mulheres mortais, e gerou numerosa descendência. Entre os imortais, com Afrodite, a deusa do amor, teve Hermafrodito, e algumas versões do mito dão como pai de Eros, concebido com a mesma mãe. Em algumas histórias ele foi pai ou filho de Príapo. Pan foi fruto dos amores de Hermes com a ninfa Dríope, ou, em algumas versões, Penelopeia, uma ninfa, ou Penélope, esposa de Odisseu. Seduziu Brimo ou Hécate às margens do lago Bóibis. Com Deira gerou Eleusis. Relacionou-se com Peito, a deusa da persuasão, tomando-a como esposa, e tentou cortejar Perséfone, mas foi rejeitado. Com Carmenta gerou Evandro. Com uma ninfa não identificada gerou Dáfnis. Com Ossirué, gerou Caicos. Com várias Oréades, teve filhas ninfas. Entre as mortais, amou a Glauro, princesa da Ática, gerando Cérix. A Cali, princesa de Creta, gerando Sidon. Ante Anira, lhe deu 2 filhos, Écio e Eurito. Com Aptali, sendo o pai de Euresto. Com Eritéia, princesa da Ibéria, gerou Norax. Creus ou Erce, princesa da Ática, gerou Céfalo. E Fitme, lhe deu 3 filhos sátiros, Ferespondo, Lico e Prónomo. Quione, que deu Autólico. Cetonófile, rainha de Sicião, teve Polibo. Clite ou Teóbule, foi mãe de Mirtilo. Líbia, princesa da Líbia ou de Náuplia, foi mãe de Libes. Filodâmia, princesa de Argos, lhe deu Fares. Polímele, foi mãe de Eudoro, e Trônia, princesa do Egito, lhe gerou Árabo. Teve também romances com alguns homens, segundo algumas versões de sua história. Foram eles Crocus, a quem matou acidentalmente em um jogo de disco, e a quem depois transformou em uma flor. Anfião, a quem teria concedido o dom do canto e a habilidade à lira, por cuja arte operou prodígios, e Perseu, a quem também manifestou especial proteção. Os romanos lhe deram mais um amor, Larunda, com quem gerou os Lares, importantes deidades domésticas. Epítetos. Suas várias funções e poderes eram descritos pelos seus numerosos epítetos, dos quais alguns são: Acassésio, aquele que não pode ser ferido, ou que não fere. Agetor, líder, condutor ou guia. Agoreu, presidente das assembleias e mercados. Argifontes, matador de Argos. Cataíbates, condutor das almas para o submundo. Citésio, protetor das propriedades. Eriúnio, doador da boa sorte. Númio ou Epimélio, protetor dos pastores e pastagens. Prómaco, campeão ou vencedor. Propileu, protetor das entradas, e Pronal, das entradas dos templos. Tricéfalo, guardião das encruzilhadas. Enagônio, regente dos jogos ginásticos. Hermeneuta, o intérprete e tradutor. Diáctoro, guia, ministro ou mensageiro. Ágelo, mensageiro divino. Feletes, ladrão, e Arcos Feletel, rei dos ladrões. Clepsifro ou mecaniota, enganador e maquinador. Polítropo, móvel, veloz, em muitos lugares. Poneômeno, ocupado. Daís Etairos, companheiro de festejos. Carídota, doador da alegria. Acáceta, gracioso. Sídimo, glorioso. Aglaus, resplandecente, esplêndido. Crato,
forte. Crátero, poderoso. Mastério, mestre das buscas. Pompeu, guia. Iconografia. A imagem de Hermes variou conforme evoluiu a arte e cultura gregas. Em tempos arcaicos, ele é usualmente um homem maduro, barbado, com um traje de viajante, arauto ou pastor. No classicismo e helenismo ele é via de regra figurado nu, com porte atlético, como convém ao deus da palestra e dos ginastas, ou com um manto, fórmula que se fixou predominantemente pelos séculos afora. Quando é representado como lógio, orador, sua atitude é condizente com o atributo. Uma estátua célebre, hoje conhecida como Hermes Ludovisi, ou Hermes Lógio, é atribuída a Fídias, e Praxíteles criou outra, também muito afamada, mostrando-o com Dionísio bebê aos braços. Em todas as épocas, porém, atravessando os períodos helenista, romano, e ao longo da história do Ocidente até os dias de hoje, vários de seus objetos característicos estão presentes como forma de identificação, mas nem sempre todos aparecem juntos. Entre estes objetos está um chapéu de abas largas, o pétaso, muito usado pelos povos rurais da antiguidade para se proteger do sol, e que em épocas tardias foi adornado com um par de pequenas asas. Às vezes o chapéu não está presente, mas pode ter então asas nascendo da cabeleira. Porta um bastão, chamado de rábidos, vara, ou sceptrum, cetro, que se refere como sendo uma varinha mágica. Algumas fontes primitivas dizem que este foi o bastão que recebeu de Apolo, mas outras não acusam a procedência. Parece que podem ter sido 2 bastões, com o tempo fundidos em um deles um cajado de pastor, como consta no hino homérico, e outro uma vara mágica, como dizem alguns autores. Seu bastão também passou a ser chamado de Keikeion, o caduceu, em datas tardias. As primeiras representações deste bastão o mostram como uma vara de ouro coroada por uma forma que se assemelhava à do número 8, embora às vezes com seu topo truncado e aberto. Mais tarde o bastão passou a ter 2 serpentes entrelaçadas e às vezes era coroado com um par de asas e uma esfera, mas a forma antiga permaneceu em uso mesmo quando Hermes foi associado a Mercúrio pelos romanos. Higino explicou a presença das serpentes dizendo que certa vez Hermes estava a viajar pela Arcádia quando viu 2 serpentes entrelaçadas em luta. Colocou o caduceu entre elas e se separaram, e assim disse que seu bastão trazia a paz. O caduceu, historicamente, não apareceu com Hermes, e é documentado entre os babilônios desde cerca de 3500 a.C. As 2 serpentes enroladas em torno de um bastão eram um símbolo do deus Ningisida, que servia como um mediador entre os homens e a deusa mãe Ishtar, ou o supremo, Ningirsu. Da Babilônia passou à Síria, cujo deus Símios tinha o caduceu como seu símbolo. Na própria Grécia outros deuses podiam portar um caduceu, mas ficou principalmente associado com Hermes. Tinha o poder de fazer as pessoas dormirem ou acordarem, e também fazia a paz entre litigantes, além de ser um sinal visível de sua autoridade, usado como um cetro. Era representado nas entradas das casas possivelmente como um amuleto de boa fortuna, ou como um símbolo purificador. O caduceu não deve ser confundido com o bastão de Asclépio, patrono da medicina e filho de Apolo, que ostenta apenas uma serpente. O bastão de Asclépio, ou Esculápio, foi adotado pela maioria dos médicos ocidentais como um emblema de sua profissão. Mas em várias organizações médicas dos Estados Unidos o caduceu assumiu o seu lugar desde o século XVIII, embora este uso esteja em declínio em favor do outro símbolo. Depois do Renascimento, o caduceu apareceu também na heráldica em vários brasões, e presentemente é um símbolo do comércio. No Brasil, o caduceu é um dos símbolos das ciências contábeis. Suas sandálias, chamadas de pédila pelos gregos e talaria pelos romanos, no hino eram feitas de ramas de mirtilo e tamareira, mas foram descritas como belas, douradas, e capazes de o levarem pelos caminhos com a rapidez do vento. Originalmente não tinham asas, mas nas representações artísticas tardias elas aparecem. Em certas imagens as asas brotam diretamente dos tornozelos. Também pode levar uma bolsa ou um saco em suas mãos, e usar um manto ou capa, que tinha o poder de conferir a invisibilidade. Sua arma era uma espada de ouro, com a qual matou Argos. É a mesma que ele emprestou a Perseu para que matasse Échemon. Presença na cultura contemporânea. Depois do fim do mundo da antiguidade Hermes reapareceu com força no Renascimento,
quando toda a mitologia clássica voltou a ser estudada. Ele permaneceu em uma posição secundária, atrás de Apolo, cuja imagem dominou a cultura ocidental até o século XVIII. Segundo Bernie Neville, no século XIX, com o rápido desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da indústria, o nome tutelar passou a ser principalmente Prometeu, o titã que criara a humanidade e lhe dera o fogo que roubara dos deuses. A figura de Hermes, mais a de um anti-herói do que de um herói, tem sido recuperada em várias áreas da cultura. Neville afirmou que sua presença é tão grande, que toda a cultura contemporânea do Ocidente sofre de uma espécie de inflação hermética. Isso é percebido no excesso de mobilidade, relativismo, perda de valores estáveis, dissolução moral, manipulação da informação na mídia e na política, comodificação da cultura, das artes, da saúde e do conhecimento. As modificações radicais na sociedade grega patrocinadas por Hermes há milênios são um bom espelho das transformações por que passa a sociedade contemporânea. Ele está presente até na cultura popular, onde é lembrado mais por ser o mensageiro dos deuses, e se bem que sob o nome de Mercúrio, por pertencer ao universo da astrologia, que é difundida através de previsões em almanaques, revistas e jornais. Aparece em agências de correio, em associações comerciais, e seu caduceu consta em brasões de várias cidades e organizações. Empresas, produtos e pessoas adotaram seu nome. No Brasil, se celebrizaram Hermes da Fonseca, antigo presidente da República, e Hermes Aquino, músico. Internacionalmente é muito prestigiada a grife Hermes, de artigos de luxo, trazendo um nome de família. Um mártir do catolicismo se chamou São Hermes, e receberam também o nome do deus uma comuna francesa no departamento de Oise, e um personagem da Marvel Comics. 10 navios da Marinha Britânica, uma linha de aviões da Handley Page Aircraft Company, um projeto de mísseis do Exército dos Estados Unidos, um projeto de ônibus espacial da Agência Espacial Europeia, e um asteroide. A efígie estilizada de Hermes foi oficializada como o símbolo do serviço postal da Grécia e o país emitiu selos com sua imagem. Na antropologia, Hermes tem sido de utilidade na compreensão da figura do trickster, personagem que vimos anteriormente. Na psicoterapia, desde o trabalho de Carl Jung com os arquétipos, Hermes se tornou uma imagem tutelar do processo de individuação e da cura psíquica, sendo considerado um princípio capaz de interligar e relacionar aspectos discordantes da psique. Sua própria associação com atividades usualmente chamadas de indignas, como o furto e o engano, o habilita para penetrar em constelações psíquicas cuja expressão exterior é condenada socialmente. Isso ajuda a compreendê-las na perspectiva da individualidade e humanidade do paciente. No mito, Hermes muitas vezes é chamado de o deus mais amigo dos mortais, e para ele, nenhuma estranheza era estranha. Tendo sido chamado de psicagogo ou psicopompo, condutor ou guia das almas, e pedagogo, guia dos jovens, é um símbolo também do próprio psicoterapeuta em seu papel de orientador do processo de análise e cura, e um protótipo de todos os que ensinam. Além disso, estudando a psique coletiva numa ótica geográfica, registrou-se que mitos e lendas específicos de cada região frequentemente se manifestam em sonhos da população local. A psicanalista Marie-Louise von Franz assinalou que, jamais havia analisado um italiano, seja homem ou mulher, em quem motivos da antiguidade clássica não tenham aparecido plenamente vivificados nos seus sonhos. Ela citou vários exemplos de sonhos envolvendo Hermes, o que reforça a ideia de que além de ser parte de uma tradição, permanece como uma imagem ativa operando em nível inconsciente, aflorando em certas ocasiões ao consciente. Ítalo Calvino, que em suas próprias palavras rendia um tributo especial a Hermes Mercúrio, ofereceu Hermes e Hefesto como os dois guias para os escritores modernos. Dizia que o trabalho do escritor deve levar em conta o tempo de Hermes e o tempo de Hefesto. Um traz uma mensagem de imediatismo, da certeza que apenas a legítima intuição pode conferir. O outro submete a ideia intuitiva ao trabalho longo, paciencioso e minucioso necessário para a boa articulação da forma, quando as ideias e sentimentos se sedimentam e amadurecem. Na literatura recente ligada à nova era e ao ocultismo seu nome também é comumente invocado. No terreno dos estudos clássicos, Hermes continua uma figura de grande interesse para as disciplinas da iconografia, da arqueologia, da história da cultura, da arte, da religião e da sociedade, e várias outras.
Desde o século XIX, o corpus hermético em particular vem recebendo nova e intensa atenção dos eruditos, em associação com os avanços dos estudos sobre a Idade Média e o Oriente. Alguns textos inéditos têm sido redescobertos a partir desses esforços, iluminando a irradiação do hermetismo para regiões antes insuspeitadas, como a Pérsia, a Arábia e outras mais. O debate resultante tem apresentado aspectos novos e instigantes sobre conceitos consagrados. Culto a Hermes. Sua mais antiga sede de culto era o Monte Silene, na Arcádia, onde o mito diz que ele havia nascido. A tradição afirma que seu primeiro templo foi erguido por Licaão, filho de Pelasgo. De lá, o culto teria sido levado para Atenas, e dali se irradiado para toda a Grécia, e segundo William Smith, autor do Dicionário de Biografia e Mitologia Grega e Romana, seus templos e estátuas eram extremamente numerosos. Luciano de Samosata disse que se viam templos de Hermes por toda parte. Depois da assimilação por Roma, se multiplicaram por toda a área do império. Em muitos locais seu templo era consagrado em conjunto com Afrodite, como na Ática, Arcádia, Creta, Samos e na Magna Grécia. Vários ex-votos encontrados em seus templos revelavam sua atuação como iniciador de jovens na vida adulta, entre eles soldados e caçadores, uma vez que a guerra e certas formas de caça cerimonial eram consideradas como provas iniciatórias. Esta função do deus explica o motivo de algumas imagens encontradas em templos e outras em vasos o mostrarem como um adolescente. A partir de iconografia em que ele aparece junto de sátiros, de narrativas literárias e de seu culto combinado ao de Afrodite, fica evidente que entre as iniciações que Hermes patrocinava estava a sexual. Hermes, como patrono da ginástica e da luta, tinha estátuas em todos os ginásios e era adorado também no santuário dos 12 deuses em Olímpia, onde se celebravam os Jogos Olímpicos, os mais célebres de todos. Seu culto ali era realizado em um altar consagrado conjuntamente a Apolo. Sua festividade especial era a Hermaia, que se celebrava com sacrifícios a Hermes e jogos atléticos e ginásticos, tendo sido estabelecida possivelmente no século VI ou V a.C. Ésquines disse que as leis reguladoras das Hermaias haviam sido estabelecidas por Solon ou Drácon, mas não há documentação sobre os ginasiarcas antes do século IV a.C. Entretanto, Platão referiu que Sócrates assistiu a uma Hermaia. De todos os festivais gregos envolvendo jogos, as Hermaias eram os que mais se aproximavam do caráter de uma iniciação, até porque a participação neles era restrita a jovens, os ageneioi, e meninos, os paides, excluindo adultos. A premiação não contemplava apenas a vitória pura e simples, mas várias outras aptidões. Tendo um caráter iniciatório, os vencedores das Hermaias voltavam para suas cidades como heróis e adultos que haviam adquirido honra. A Hermaia de Pelene se tornou particularmente concorrida, atraindo competidores de regiões distantes. Seu prêmio era um manto grosso. Por outro lado, as Hermaias adquiriram fama como uma ocasião em que homens adultos procuravam jovens como amantes, o que levou à criação de leis em Atenas, no século VI a.C., contra a presença de adultos nos jogos. Isso se deveu ao uso abusivo de um festival sagrado para fins profanos, e não porque houvesse uma censura ao relacionamento homossexual masculino. É sabido que naquela época a sociedade grega, dentro do contexto da paideia, via tal relação como benéfica e útil para a educação do jovem, tendo também uma feição iniciática. Um documento preservou o regulamento das Hermaias celebradas em Bereia, na Macedônia, já na era cristã, e é de interesse sua transcrição parcial. O ginasiarca deverá celebrar a Hermaia no mês de Hiperbereteu. Deve sacrificar a Hermes e oferecer como prêmio uma arma e 3 outros itens para aptidão física, boa disciplina e treinamento diligente para competidores de até 30 anos. O ginasiarca escolherá uma lista de 7 homens dentre os presentes, que julgarão o concurso de boa disciplina, deve fazer um sorteio e escolher 3 dentre eles. Estes 3 devem jurar por Hermes que julgarão justamente aqueles que estiverem em melhor condição física, sem favoritismo ou hostilidade de qualquer espécie. Os vencedores receberão coroas naquele dia e serão autorizados a prenderem uma faixa à cabeça de quem quiserem. Na Hermaia o ginasiarca também organizará uma corrida de tochas para meninos e jovens. Os sacerdotes devem receber, ao celebrar a Hermaia, de cada um que frequentar o ginásio, não mais que 2 dracmas, e devem festejá-los no ginásio, e devem apontar sucessores para a Hermaia futura.
Os treinadores também devem sacrificar a Hermes ao mesmo tempo que os sacerdotes, e não devem receber mais de 1 dracma de cada menino, e devem dividir entre eles a carne do sacrifício. Os vencedores devem dedicar os prêmios que receberem para o próximo ginasiarca, dentro do prazo de 8 meses, senão o ginasiarca imporá uma multa de 100 dracmas. O ginasiarca tem o poder de açoitar e multar quem ficar conversando ou não competir justamente nos jogos, e também se alguém ceder a vitória a outro. Entre os itens que lhe eram consagrados estavam a palmeira, a tartaruga, o galo, o bode, o número 4, vários tipos de peixe, e seus sacrifícios envolviam incenso, mel, bolos, porcos, cordeiros e bodes jovens. Por estar ligado à eloquência, as línguas dos animais sacrificados lhe pertenciam. No santuário de Hermes Prômaco, em Tânagra, se cultivava uma planta de medronheiro sob a qual se acreditava que ele tinha sido criado. Nos montes fênios corriam 3 fontes que lhe eram sagradas, pois se acreditava que ali ele foi banhado ao nascer. Uma estátua de Hermes guardava a entrada do templo de Apolo em Tebas, e havia algumas em Tânagra em que ele aparecia carregando um cordeiro, pois uma lenda dizia que ele afastara a peste da cidade carregando um cordeiro em torno dos muros. Homero disse que as últimas libações de um banquete eram dedicadas a Hermes, e Pausânias, que em seu tempo havia estátuas dele em todos os ginásios, seguindo um costume antigo que estava então sendo copiado pelos bárbaros. Em muitas cidades havia uma estátua na praça do mercado. Uma das formas de culto era oracular, como a estabelecida em Farai. Na praça do mercado da cidade se erguia uma estátua de Hermes Agoreu, diante da qual havia um coração esculpido em pedra, com 2 lâmpadas de óleo atadas com faixas de couro. O suplicante deveria queimar incenso sobre o coração, acender as lâmpadas e colocar uma moeda local no lado direito do altar. Então deveria sussurrar ao ouvido da estátua sua questão, e em seguida tapar seus próprios ouvidos e sair do mercado. Quando estivesse fora, abriria os ouvidos, e a primeira palavra ou frase que ouvisse teria um caráter divinatório. Entre as suas imagens de culto as mais comuns eram as ermas, colocadas em todas as estradas para delimitar fronteiras ou assinalar distâncias, nas entradas das casas, nas divisões de bairros e nas praças do mercado. As ermas eram pilares quadrangulares com apenas a cabeça do deus esculpida no topo. Muitas vezes aparecia também um falo, reforçando sua associação com a fertilidade e seu poder contra o mal-olhado e os espíritos malignos. Isso porque o símbolo da virilidade era também considerado protetor, estando ligado à força guerreira. Suas formas mais antigas eram simples montes de pedra, ou um pilar de pedra sem escultura alguma. No entanto, Heródoto afirmou que as ermas itifálicas eram tão antigas quanto os pelasgos, o povo pré-helênico que ensinara os atenienses a esculpi-las. Pausânias disse que em Eleia, a principal imagem de culto de Hermes era um pênis ereto, sobre um pedestal. As ermas também eram comuns nos ginásios, nos estádios e nos hipódromos gregos, além de serem instaladas no Circo Máximo romano. Sua sacralidade era protegida em mistérios que se tornaram parte dos mistérios da Samotrácia. Era também um dos deuses patronos dos mistérios de Eleusis, pois era o deus que escoltava Perséfone para o submundo, e a cada primavera trazia para a superfície. Renascimento do culto. Com o ressurgimento de cultos neopagãos na sociedade contemporânea, Hermes está sendo novamente cultuado como uma potência divina. Essa tendência começou a reaparecer no século XIX, na esteira do movimento romântico, quando os assuntos medievais, os folclores arcaicos e os mitos da antiguidade receberam nova atenção em toda a Europa. Isso se deu como parte de um processo de criação de identidades nacionais. Serviu ainda como uma alternativa para uma visão do mundo materialista, mecanicista e dominada pela ciência, e também para uma religiosidade exclusivamente centrada na tradição judaico-cristã. Seus praticantes sentiam os mitos como parte ativa de suas vidas, e Deus como uma força imanente na natureza, expressa por uma multiplicidade de formas. Através desses aspectos, muitos neopagãos assumiram posições ligadas ao ambientalismo, à contracultura, ao feminismo e ao pacifismo. Outros se dirigiram para práticas mágicas e esotéricas, e neste sentido, a influência de Hermes Trismegisto voltou a se fazer muito sensível. Esse foi o vídeo sobre Hermes, o deus grego mensageiro dos deuses e condutor das almas para o submundo. Espero que tenham curtido. Comentem se vocês tinham ideia da forte influência dessa personagem na cultura ocidental de hoje.
E se vocês têm algo a acrescentar que faltou no vídeo, podem comentar também, pois a intenção do canal é informar e aprender. Um abraço do Paulo, e até a próxima.